Resumo semanal de Quando Me Apaixono. Saiba tudo o que vai acontecer nessa semana inesquecível. Veja tudo o que vai acontecer na semana de 9 a 13 de dezembro. Cola com a gente que aqui o babado é real, forte e verdadeiro. Já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me conta uma coisa. Na sua opinião, quem é o mais bonito? Jerônimo Linhares ou Carlos? Deixem sua opinião bem aqui abaixo em comentários. E agora vamos para o capítulo semanal de Quando Me Apaixono. Na segunda-feira, 9/12, tudo começa lá em A Bonita, quando acontece o velório falso do Dr. Álvaro. Quando a Karina se aproxima do caixão para prestar suas últimas homenagens ao seu ex-marido, o padre se aproxima e interrompe que ela abra o caixão e pede para que a Karina recorde do Dr. Álvaro em vida e que ela não merece ver aquela cena ali. A Karina concorda com o padre e diz que necessita pelo menos ver com seus próprios olhos que ele morreu. O padre novamente pede para que a Karina não faça isso. Lembre dele apenas nos bons momentos. Mesmo que tenha sido poucos momentos, a aconselha. Tanto o padre quanto o Jerônimo sabe que todo aquele velório ali é apenas uma farsa e que o Dr. Álvaro está vivo. A Karina, também concordando em não ver o rosto do Dr. Álvaro, até porque ali só tem pedras, aí ela então se conforma e diz que a partir de hoje ela perdoa o Álvaro por todas as coisas que lhe aconteceu. E diz que durante o casamento dela só houve dor, só houve mentiras. E enfim, aí ela diz para o padre ali naquele momento que ela perdoa o Álvaro por todas as coisas que lhe ocorreram durante o casamento. Carlos, Matilde, a madrinha Manuela, todos estão ali prestando condolências a Karina, até o Jerônimo com a Marina. Um outro velório que vai mexer com a cena toda, com a semana, será o de Dona Carla, que foi provocado por Antônio e a Josefina após a mulher descobrir que a Josi e a Josefina são as mesmas pessoas. A Regina está sendo consolada pelo Gonçalo, que pede para que a Regina seja forte num momento como esse. A Regina não consegue se perdoar que sua mãe tenha morrido sem lhe perdoar. Gonçalo diz que um dia ela com certeza lhe perdoou ou vai lhe perdoar, porque ela estava ressentida por achar que você estava com uma pessoa que queria brincar com seus sentimentos. Mas eu tenho certeza, Regina, que onde quer que ela esteja, ela vai agora saber sobre os meus sentimentos e que logo vamos nos casar e poder reparar tudo o que aconteceu. E que infelizmente Dona Carla não estará aqui perto da gente, mas com certeza ela nunca sairá de nossos corações. Consola o Gonçalo todo o tempo a Regina. Outra pessoa que vai até o velório de Dona Carla para prestar condolências à Regina é o Antônio. Só que o Antônio, gente, está todo corroído por dor, por culpa, por ressentimento, por tudo que aconteceu. Ele sente que poderia ter evitado essa morte. Daí ele vai conversar com ela e a Regina conta todas as coisas que aconteceu com ela e a Dona Carla. Conta que sua mãe morreu sem lhe perdoar por estar com o Gonçalo. Aí o Antônio pergunta quando foi que ela morreu, se foi durante a queda ou se foi no processo até chegar ao hospital ou no próprio hospital. A Regina revela para o Antônio que ela não morreu da queda, ela já morreu lá no hospital, mas a todo tempo ela queria falar alguma coisa sobre a mulher de Gonçalo, porém ela nunca concluía e enfim, ela acredita que o que ela queria conversar com ela sobre a Josefina seria justamente sobre o relacionamento que ela está tendo com o Gonçalo. Antônio, nesse momento, a culpa cai em seu colo. Ele até tenta confessar a verdade, que ele está envolvido com isso, com a Josefina, aquela coisa toda, mas a culpa é tão grande em sua mente que, covardemente, ele não consegue dizer para a Regina que o que aconteceu com Dona Carla não foi uma fatalidade, sim um crime que aconteceu ali. Daí ele pede perdão à Regina, mas não explica o porquê e se retira dali, gente, todo triste, todo magoado, sem saber o que fazer, se sentindo culpado, até porque ele gostava muito de Dona Carla. E vocês acham que a torta de climão acabou? Não. Lá na cerimônia de Dr. Álvaro, está todo mundo reunido para que possam sair no cortejo do Dr. Álvaro quando a Renata chega junto com o Lázaro. O Jerônimo de imediato pergunta a Renata o que ela faz ali. Ela diz que veio para participar da cerimônia de velório do Dr. Álvaro. Jerônimo, na frente de todo mundo, vai até ela, abandonando a Marina e dizendo que ela não é bem-vinda ali e pede para que a Renata se retire de imediato de sua fazenda, pois ela não é bem-vinda ali. Renata se sente totalmente humilhada e envergonhada por Jerônimo, que se sente totalmente aflito em ver o grande amor de sua vida bem ali na sua frente. Aí encerramos a segunda-feira com essa cena. Só que no capítulo de terça-feira as coisas vão ficar cada vez mais tensas.
Isso porque a doutora Marina, quando está sozinha com o Jerônimo, no momento depois do cortejo, depois do velório e do funeral, de tudo que aconteceu, até aquela bagunça lá com a Renata, a Marina diz para o Jerônimo que ele foi um presente de Deus em sua vida e que ela se surpreende com ele pela generosidade, pelo jeito que ele é e pelo jeito que ele a olha também. Nesse momento, o Jerônimo está olhando para a Marina com o mesmo olhar que ele olhava para a Renata, vê se pode. E então ele pergunta a ela se tudo isso para ela vale a pena. Aí ela diz que sim, vale a pena insistir e que ela quer agora poder provar desse amor ao lado dele. E nesse momento, eles dois então se beijam. E o Jerônimo se deixa se levar pela paixão que está sentindo por a Marina e a Marina pelo amor que ela sente por ele. E os dois se dão então um beijo, digamos que apaixonado. A música tema do casal começa a tocar. O Jerônimo é quem avança para um beijo mais caloroso e dali então eles começam uma relação. E outra torta de climão que vai acontecer será lá na fazenda do Augusto. Ele mostra a Renata um quadro onde está Renascer em Ti, em homenagem a Renata. Essa é o fruto da próxima colheita, onde ele vai estampar para todo mundo que colocou o nome de Renata nisso. Renata agradece e diz que não se sente lisonjeada por isso e pede para que o Augusto coloque outro nome. Augusto diz que não, esse será o quadro que ficará em tudo quanto é recanto que levar a marca da minha fazenda, porque isso é o que aconteceu comigo. E o Augusto se declara para Renata, dizendo que renasceu em Renata. Sem jeito, a Renata chama o Augusto para uma conversa. Ela diz que ainda não está preparada para viver um romance, apesar dela já estar noiva do Augusto. Ela diz que acabou de se divorciar do Jerônimo e que tudo está indo muito rápido. O Augusto fala para ela, com ela, diante de todos, até mesmo quando estão sós, como se ela já fosse sua esposa, sua mulher, sendo que isso ainda não aconteceu. Daí, ela pede para que o Augusto, se quiser continuar com essa relação, tenha paciência, pois ela ainda não se sente pronta diante de tudo que aconteceu com ela e com o Jerônimo. Augusto diz que ele é um homem diferente e pede para que a Renata lhe desse mais uma oportunidade de poder se apaixonar. Roberta vai até a árvore do amor, encontra os iniciais com o nome de Jerônimo e de Renata lá e ela fica com raiva e tenta até rabiscar lá o nome que está da irmã com o do cunhado. Quando ela vai dar um passo a mais para se aconchegar mais na árvore, ela encontra lá o nome gravado dela com o de Rafa. Nesse momento ela se derrete toda com as lembranças de que Rafael queria fazer as coisas do jeito dele para que eles pudessem ter um momento a mais juntos, se casarem e terem filhos. Aí, gente, ela se desmorona em lágrimas, dizendo que se ela tivesse deixado Rafael agir da maneira dele, 100%, com certeza hoje ela estaria casada com um homem que a ama, que respeita e com certeza eles teriam filhos deles juntos. E nisso, gente, ela se lembra que ela está casada com o Matias, que não a ama, não tem bebê nenhum e nunca terá, e que ela não está apaixonada por ninguém. E para ela mesma, ela fala em um tom alto que ninguém a ama, nem ela consegue amar mais ninguém. E então, a Roberta confessa que está mais só do que nunca. Na quarta-feira, a Roberta está andando pelo centro da cidade quando se encontra com o Jerônimo. Jerônimo pergunta o que ela está fazendo ali. A Roberta diz que está na fazenda do seu futuro cunhado e diz: veja só, minha irmã nem perdeu tempo, acabou de se divorciar de você e já conseguiu um partidão aqui na cidade e agora eles vão se casar. E começa a tentar fazer inferno da vida de Renata com o Jerônimo e então fica ali conversando, enchendo linguiça, até que então o pior acontece. A Marina aparece, ela é a ginecologista que ajudou a Roberta no tempo em que ela perdeu o bebê, onde escondeu a verdade sobre tudo o que aconteceu. Ela fica mais pálida, gente, do que o próprio Branco, e a Marina reconhece assim que vê a Roberta, e Roberta reconhece a Roberta também. Aí então a Marina pergunta como que a Renata está. A Roberta fica toda sem jeito e diz que a Marina deve estar sabendo demais de sua vida. Marina diz que ela sabe das coisas por casualidade, até porque ali é uma cidade pequena e todo mundo sabe de todos. Daí então a Roberta vê que o Jerônimo está muito próximo da Marina e pergunta: e ele, o que ele é seu? Vocês são amigos ou seu paciente? Marina não responde, mas o Jerônimo diz que eles precisam entrar e assim a Marina sai com um belo de um sorriso no rosto, apaixonada por essa relação que ela está começando com o Jerônimo, e a Roberta diz que não se agrada nada dessa proximidade dos dois.
A Roberta ficou cismada que alguma coisa acontece entre eles dois. Depois de um tempo, ela vai até o consultório de Marina. Quando ela chega lá, ela vê que os dois estão no maior amasso. Daí, então, a Roberta coloca um sorriso em seu rosto, porque vê que a Renata é louquinha pelo Jerônimo, só que o Jerônimo já está investindo em um outro relacionamento. Nisso, ela gosta por saber que a Renata sofrerá quando descobrir que o Jerônimo já está em outra. Daí, ela espera que o Jerônimo vá embora para conversar com a doutora Marina. Quando o Jerônimo se vai, ela fica lá escondida numa escada. Jerônimo se despede de Marina com um beijo e vai embora. Nisso, a Roberta aparece e diz que precisa conversar com a Marina. Supondo aqui que ela vai conversar com a Marina, que exige a ela total descrição sobre o aborto que ela sofreu, sobre em relação ao verdadeiro pai ser o Rafael e não o Matias ou o Jerônimo, aquela coisa toda. Só que a Marina agora vai ficar entre a cruz e a espada, né? Porque ela vai ter que mentir, então será uma decisão dela mentir para o Jerônimo ou não. Daí, a noite cai, Marina e Jerônimo estão cada vez mais com os passos adiantados. Eles saíram para jantar, conversar, se conhecer um pouco mais, agarradinho por toda a cidade. Parece que o Jerônimo está conseguindo esquecer a Renata o mais rápido do que ele pensava. Os dois trocam juras, carícias e há um momento que parece que eles são um casal protagonista, esquecendo até a Renata de lado, dando aqueles beijos bem intensos. O padre até flagra o beijo entre eles dois e não gosta nadinha disso, pois ele sabe os verdadeiros sentimentos de Jerônimo por Renata, e quando vê que a Marina está se envolvendo com o Jerônimo, ele teme pelo pior. Jerônimo, depois do encontro que teve com a Marina, vai diretamente ver a Renata. A Renata já estava indo até de encontro ao Jerônimo, mas ela não conta nada. Ela estava lá com sua camisola, que já faz quase um mês que ela está com ela, porque as coisas que o Augusto comprou para ela não lhe convém, então ela preferiu ficar com aquela ali mesmo. Aí, então, ela montando a cavalo, o Jerônimo chega em seu carro, ela desce e pergunta ao Jerônimo o que ele faz ali. Naquele momento, o Jerônimo explica a ela que veio conversar com ela em relação a ele ter descobrido, né, que ela está noiva do Augusto. Aí, nesse momento, a Renata também parabeniza o Jerônimo por estar com um relacionamento também com a doutora Marina, ou seja lá com quem for. O Jerônimo, a todo tempo, tenta abrir os olhos de Renata, mostrando para ela que o Augusto não é a pessoa que ela pensa que é e pede para que tome cuidado. Aí a Renata diz que decepção maior ela já teve em sua vida, que foi se casar com o Jerônimo, que mentiu e iludiu, mas enfim, é melhor eles não tocarem nesse assunto. Daí, os dois encerram esse assunto no maior climão. Renata com ciúmes de Jerônimo por estar num novo relacionamento com Marina, e o Jerônimo se sentindo também traído, enfim, todo esse sentimento sujo em relação a Renata agora estar com o Augusto. Na quinta-feira, outro climão vai acontecer entre Jerônimo, Renata e a Marina. Isso porque a Marina está conversando com o padre e acaba que o padre perguntando sobre a divórcio que aconteceu na igreja. Aí a Renata explica que ela pediu, que a cerimônia está em andamento, que ela e o Jerônimo agora já não são mais um, aquela coisa toda. Aí Marina chega para informar que o Carlos pediu Matilde em casamento. Só que o pior aconteceu, porque a família de Carlos pensava que a Matilde tinha condições financeiras para se casar com o filho dele, só que não. Nisso a Matilde se sentiu encurralada, envergonhada e acabou que fugindo. O padre diz que deve mobilizar todos que estão por ali por perto para ir procurar pela menina. A Renata aceita, contra sua vontade, mas aceita. Quando ela sai para fora da igreja junto com o padre e a Marina, todos ficam chocados que a Renata, aceitou ir procurar pela Marina. Até que Jerônimo chega e pergunta o que a Renata faz ali. O padre então conta por cima o que foi que aconteceu e pede que Jerônimo não se oponha a Renata estar ali. Marina se sente até envergonhada em ficar ali, naquele meio, sem saber como agir diante dessa situação. Aí agora o Jerônimo fica de frente com a atual e a ex. Na sexta-feira, um dos maiores dos mistérios vai ser revelado aqui. Acontece que a Selena já não aguenta mais nem olhar para a cara da Roberta depois de várias traições, incluindo a traição onde ela descobriu que por quem ela estava apaixonada era o Augusto. A Roberta está lá na casa dele, sendo a amante dele. Aí para a Selena essa foi a última gota d'água, fora outros moídos que aconteceu entre elas duas. O laço de amizade foi desfeito e então a Selena já correu para o Jerônimo para revelar a ele a verdadeira identidade do bebê dela. Quando chegam lá no café, o Jerônimo fala para ela se ela realmente sabe quem era o verdadeiro pai do filho de Roberta. Selena diz que ela é a única pessoa que sabe, fora a mãe de Roberta.
E então Selene confessa para o Jerônimo que o bebê de Roberta tinha sim o laço de DNA dele. Jerônimo não entende, já que não teve relações com ela. E então a Selena revela para o Jerônimo que o Rafael era o verdadeiro pai do bebê de Roberta. Aí a casa caiu. Essas são as emoções. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.